O TSE manteve a suspeição do processo de licitação do Maracanã. Olha, vou te falar, nem o Big Brother tem tanta confusão assim, porque tá fácil trabalhar desse jeito, porque fica suspendendo toda hora. Explica um pouco melhor, Fábio. Você tá falando comigo hoje à tarde sobre isso daí, cara. Então, na semana passada, a conselheira Mariana Willimann, que é casada com o ex-vice-presidente jurídico do Flamengo, Flávio Willimann, pediu vistas do processo. O processo estava lá parado, tinha uma audiência marcada na semana passada. Ela falou: não, quero dar mais uma olhadinha aqui, quero estudar melhor o caso, tem todo o direito. Estudou melhor o caso e hoje proferiu o voto pela suspensão do processo de licitação. Algumas coisas que me chamaram a atenção. O conselheiro Cristiano Lacerda, que é o relator do processo, que votou pela anulação do processo de licitação, mudou o voto ao ouvir os argumentos da conselheira. Então, por unanimidade, o processo está suspenso. O que isso significa, Azevedo? Que nada vai acontecer. A licença para os provisórios permissionários Flamengo e Fluminense provavelmente será renovada, porque dia 30 de abril, ou o governo, a partir de 1º de maio, assume o Maracanã, que ele não quer, ou, que é o segundo caso, vai entregar mais uma permissão para que Flamengo e Fluminense sigam administrando o que já vem acontecendo já há alguns anos. Nos últimos dias, eu tenho visto muitos personagens ligados ao Flamengo nas redes sociais espalhando uma informação, não sei exatamente com que apuração, de onde veio. Não, Flamengo e Fluminense são contrários ao Vasco entrar na licitação, porque a 777 só tem interesse em botar show. Futebol vai virar segundo plano. Talvez as pessoas não saibam, não tenham tido a oportunidade de ler minimamente o que saiu no edital. O edital dizia que tem que ter um número mínimo de jogos. Salvo engano, são 70 na temporada. Então, se você vai fazer 30 shows e 70 jogos, qual é o problema? Agora, você acha que o Maracanã, como grandes estádios do mundo, e o Maracanã é um deles, vai viver só de futebol? Ah, mas o Allianz Parque tem só o Palmeiras jogando lá. Ué, não serão 70 jogos do Vasco, 70 do Flamengo, 70 do Fluminense, ou 70 do Botafogo, porque quem assumir tem que liberar para os outros jogarem também. 70 ao todo. Então, assim, você vai conseguir conciliar a agenda. Só que hoje em dia a gente está vendo uma má vontade gigante. Para que você tenha uma ideia, há quase um mês, o Vasco solicitou já, há 15 dias, né, um mês antes do jogo, com o Palmeiras, ao consórcio: olha, eu quero jogar dia 23 aí com o Palmeiras, porque é um jogo de apelo, é a volta à Série A, primeiro jogo no Rio, um jogo que vai ter com certeza 60 mil torcedores. O consórcio não respondeu, o Flamengo não respondeu, o Fluminense não. Aí o Vasco passou 10 dias, mandou para o presidente do Flamengo. Até agora ninguém respondeu. Vocês acham que isso é um tratamento equilibrado que se dê a um clube que quer jogar num bem que é público, que está sendo administrado por 2 clubes hoje? Não, não é. Então cria-se uma dificuldade enorme para que o Vasco entre. Ou seria medo, porque o Vasco tem parceiros muito fortes. E o Vasco já disse que o projeto dele, inclusive, o nome do consórcio é Maracanã para Todos, todos irão jogar. Agora, claro, que dentro de um equilíbrio. Então eu vejo que, infelizmente, o governo do estado do Rio de Janeiro não se pronuncia, porque o TCE está cobrando mudanças no edital, e o governo não faz as tais mudanças, vai se empurrando com a barriga, e o processo continua. E aí, o Vasco, que é um interessado, a gente falou da reforma de São Januário, para sair tem que jogar no Maracanã, como é que faz? Foi o que eu disse ao Edmundo, vai ser itinerante? O Vasco até poderia ser, porque ele só joga o Campeonato Brasileiro. Então joga sábado, aí só joga no outro domingo, pode ficar fazendo essas viagens, mas isso é péssimo. Eu não vejo isso como uma realidade. Um jogo ou outro você levar para uma Arena Amazonas, para contemplar o torcedor em Manaus. Mas, enfim, o processo está suspenso. E, mais uma vez, o Vasco, até hoje, não tem a resposta do jogo para o dia 23. Se pode jogar no Maracanã ou não. Aí vocês tirem as suas conclusões. Empurrando com a barriga e vai se criando um clima terrível. E aí, Edmundo, o que falar sobre isso que a gente não aguenta mais falar? É uma vergonha que o Vasco não possa jogar no estádio do Maracanã. Para mim, essa é a frase. É uma vergonha que o Vasco não possa jogar no estádio do Maracanã. Ninguém pode esquecer
que o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã. Primeiro campeão estadual do Maracanã, por isso escolheu o lado. Enfim, tudo isso. É claro, os tempos são outros, as arenas custam mais caro do que os estádios, né, comuns, assim, que não tem cadeiras, que não tem camarotes, essas coisas. Mas proibir o Vasco de jogarem no Maracanã, para mim, é o grande absurdo. Eu não sei, desconheço aí as pessoas que proibiram, ou que suspenderam esse processo, mas, para mim, o Vasco tem que, obrigatoriamente, ter o direito de jogar no Maracanã. Eu acho que as outras coisas devem ser ponderadas, sim. Eu acho que você tem que criar locais de shows e locais de jogos, entendeu? As arenas não precisam ser multiuso. Não sou a favor da grama sintética, não sou, porque a grama sintética favorece ter menos problemas após os shows. Eu tenho um pouco da minha cabeça antiga em relação principalmente ao Maracanã, entende? Principalmente ao Maracanã, que para quem agora não, né? Que agora com a internet as coisas são globalizadas. Mas quando eu joguei na Europa e na Ásia, as pessoas conhecem Pelé, Maracanã e Floresta Amazônica, conhecem muito pouca coisa do nosso país, conheciam muito pouca coisa. Falei, claro, que os mais importantes, né, que a gente tem aqui, o Cristo Redentor, mas o Maracanã vinha quase que junto com a palavra Pelé. E em outros tempos, até porque para falar do rei do futebol, em outros tempos, o Maracanã era tão do povo que o Santos decidiu vários títulos jogando no Maracanã. Agora, um clube do Rio de Janeiro, e é o mais próximo, tá? Para quem não sabe, o clube mais vizinho do Maracanã é o Vasco da Gama. Olha, e só para não deixar passar em branco, Gui, o GE acaba de publicar uma resposta do consórcio do Maracanã, diz que respondeu à solicitação do Vasco para o jogo com o Palmeiras. Estamos avaliando, mas não deu um prazo para essa avaliação. E claro que hoje é dia 5 de abril, o jogo é dia 23, o Vasco quer tomar as providências, quer informar a CBF, tem um prazo de 10 dias antes, né? Mas o Flamengo e o consórcio Maracanã, que tem como CEO o Severiano Braga, disseram que estão avaliando. Mas quando vai ser dada a resposta? Não sei, estamos avaliando. É brincadeira, né? Mais de um mês, hein? Mais de um mês que pediu, hein? O Vasco pediu no dia 23 de março, ou seja, um mês antes do jogo, para ter um prazo tranquilo, né, para cumprir o rito, mas a boa vontade impera. É brincadeira, né? Olha lá, o Thiago Couto mandando, o Sérgio Felipe Vasco. Olha lá, a procura que tá mandando ao Santos fez Mundial de Interclube de 62 do Maracanã. Não, realmente lamentável o que está acontecendo. E pelo que eu vejo, tirando a torcida do Flamengo, assim, alguns torcedores, né? O resto, todo mundo está indignado, principalmente com esse empurrão com a barriga. Deixa eu ler o outro superchat aqui. Mas anota aí o que eu vou falar. Se o processo de licitação acontecer e o Vasco vencer e fizer o mesmo, a gritaria vai ser no Rio de Janeiro. Vão inundar o Rio de Janeiro chorando. Que absurdo! Vão esquecer tudo o que aconteceu. Anote.